Papai, somos gratos a Ti pela vida de Jorge e Silvia, pelos anos, Senhor, que Tu tens dado aos Teus filhos, não apenas, Senhor, anos de existência, Senhor, mas anos de uma vida contigo, uma vida que tem dado muito fruto, Senhor. Obrigado. Agora, Paizinho, nós queremos te pedir, no nome de Jesus, que Tu, Senhor, use o Teu Filho para a glória do Teu nome. Como já falei aqui, Papai, inspira ele tudo aquilo que está no Teu coração, para ele ser um canal Teu aqui, Senhor. E ilumina os nossos corações também. Ilumina os olhos do nosso coração para que a gente compreenda, Senhor. Pai, mais do que reter a palavra na mente, a gente quer que a palavra chegue ao nosso coração, Senhor. Para que essa palavra dê fruto, muito fruto. Como Teu Filho, no nome de Jesus, Pai. Amém. Pode sentar, querido irmão. Louvado seja o Senhor. É uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês. 2 anos atrás estivemos naquele encontro em Cabo Frio e agradeço de coração a meu querido irmão e amigo Sérgio Franco, a Cláudio e a todo o presbitério pelo convite para estar novamente com vocês e ministrar a palavra do Senhor. Eu me sinto muito à vontade com meus queridos irmãos pastores. Deus, ao longo destes anos, nos tornou muito próximos, ainda à distância geográfica, mas próximos em nosso coração, em nosso espírito e na visão que Deus tem dado à sua igreja. Também agradeço esta liberdade de compartilhar com vocês aquilo que hoje é um peso, uma carga forte em meu coração. Ano passado tivemos um encontro latino-americano em Chile, Santiago, e o ano anterior esse encontro latino-americano foi em Argentina. Este ano, esse encontro será aqui em Brasil, em Serra Negra. Todos os pastores e também obreiros estão convidados. Já vocês sabem as datas e os detalhes. E o tema que estamos desenvolvendo, porque isto não é só o peso de meu coração, de um modo pessoal, e o peso que Deus está colocando no coração do presbitério aqui e dos pastores de Brasil, de Argentina, de Chile e em outros cantos do mundo. Qual é a igreja que Deus quer? Qual tem que ser a característica principal da igreja que Deus quer? Além de tudo aquilo que temos aprendido ao longo destes anos sobre qualidade, unidade e quantidade, Deus está colocando em nosso coração que Ele quer uma igreja extramuros, fora das quatro paredes.
Uma igreja que sai, que vai, que percorre, que prega, que cura, que serve, que se move no poder do Espírito, nos dons do Espírito, mas fora, lá onde Deus quer agir, a fim de cumprir nossa missão aqui no mundo. E esta carga, este peso, vai somando a toda a revelação que já temos recebido, e justamente toda aquela revelação não é só para nós como igreja, como comunidade, sino para a sociedade. Aquela luz, aquela revelação, aquele reino é o que o mundo está precisando, e Deus quer fazer uma obra forte entre todos nós. A igreja e o evangelismo, um evangelismo integral, não somente procurando a conversão do pecador, sino a evangelização da cultura, das ideias, da mentalidade, uma evangelização completa com o evangelho do reino, é o plano de Deus. E igreja e esta evangelização integral são duas realidades inseparáveis. Sem evangelismo não há igreja, pois o evangelismo gera igreja. Quando se detém essa evangelização como uma ação decidida, determinada, como a diretriz, o eixo principal da igreja, também se detém o desenvolvimento, o crescimento da igreja. Por isso, Jesus ressuscitado falou a seus discípulos, e essas palavras estão registradas. E a conclusão dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, terminam com a mesma ordem de Jesus ressuscitado. A última expressão dele antes de ir para o céu, para o Pai: e ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi o principal mandato de Jesus a seus discípulos. Isso tem uma razão muito importante. E nós temos que compreender que esse é o programa de Deus para a igreja de todos os séculos, para todas as gerações, porque Mateus 28 registra-se: ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e aqui eu estou com vós todos os dias, até o fim do mundo. Então esse é o programa estabelecido. E a igreja muito facilmente se torna uma igreja introvertida. Uma igreja voltada para si mesmo. E Deus quer mudar essa dinâmica introvertida da igreja, para que a igreja seja como Deus quer, uma igreja extrovertida, uma igreja que coloca todo o seu potencial, seus dons, seu tempo, seu dinheiro, os ministérios, as capacidades para fora, porque Jesus declarou:
vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade assentada sobre um monte não se pode esconder. E assim a vontade de Deus que a igreja se torne uma igreja extramuros, fora, e a atividade principal da igreja não seja dentro, sino seja fora. Amém? Esse é o tema que vamos desenvolver nestes dias, nas 5 palestras que eu tenho que compartilhar com vocês. Muito bem. É interessante esta expressão que botamos como um título, que vocês colocaram também nas camisetas e como título de aquelas apostilas. A igreja potencial e a igreja real. Ou melhor, a igreja real e a igreja potencial. Segundo a Real Academia Espanhola, um dos vários significados da palavra potencial é que pode acontecer ou existir em oposição àquilo que já existe, potencial. Esse termo pode ser aplicado na aritmética, pode ser aplicado na física, na filosofia e em muitas outras esferas. Mas nós vamos aplicar a visão bíblica e o conteúdo bíblico referido à igreja. Então, eu acho que em português, eu falei da Real Academia Espanhola, que português é semelhante. Então, a igreja real, o que é? É a igreja que já existe. É o corpo de Cristo. É você, eu, meus irmãos. Somos a igreja real. A igreja real está formada por todos aqueles que nasceram de novo e foram batizados. É o povo de Deus. Em cada cidade há uma igreja real. Em cada nação há uma igreja real, já existente. Parte da igreja real já está nos céus. Aqueles que morreram em Cristo e estão agora com Ele. E outra parte da igreja real hoje está aqui na terra. Ora, qual é a igreja potencial? É aquela que ainda não existe, mas que chegará a ser, ou poderá se tornar. É potencial. Tem todas as condições de existir. E aquela igreja potencial engloba todos aqueles que ainda não se converteram a Cristo, mas que irão se converter na medida em que se transcorre a história. A igreja potencial chega a ser a igreja real. E esse avanço
será mais efetivo na medida em que a igreja real compreenda a sua missão transcendental no mundo e se consagre com determinação a essa missão. O termo igreja potencial não existe na Bíblia. Mas o conceito é muito forte na Bíblia. A ideia de uma igreja potencial. A visão da igreja potencial. A Bíblia tem uma visão profética. E a fé chama aquilo que não é como se fosse. Porque Deus conhece tudo de antemão. Em sua omnisciência, em sua presciência, Ele vê de antemão todas as coisas que acontecerão. E a palavra profética fala, vez tras vez, sobre a igreja potencial, ainda não usando esse termo potencial. Eu quero apresentar vários textos, versículos bíblicos, que nos ajudarão a compreender o que é a igreja potencial. O primeiro texto, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículos 3 até 6. Diz assim o apóstolo Paulo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui é uma data, a mais antiga data que existe na Bíblia. Por isso eu gosto de dizer que o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis, é Efésios. Porque lá fala desde antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. E a palavra mundo aqui em grego é cosmos, significa o universo. Gênesis 1:1 inicia dizendo: no princípio no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas antes desse princípio, está falando aqui, antes da criação do universo, quando nada existia, só Deus, o único ser eterno, o único eu sou, eternamente. E esta data é de aquele tempo,
antes de toda a história, antes da criação do homem, da mulher, antes da existência de anjos, de Satanás, antes de tudo, só Deus. Ele teve em seu coração um desejo, um projeto. Está falando de nós, da igreja. E disse, nos abençoou com toda bênção espiritual, segundo nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Está falando da igreja. A igreja que ainda não existia. Está falando da igreja potencial. Que para Deus era muito clara, muito firme. Uma determinação de seu coração. E em amor nos predestinou. Nos deu um destino de antemão para a adoção de filhos. Está falando de nós. Quando nós não existíamos, naquele momento nós éramos igreja potencial. Hoje somos a igreja real. Amém? Então, a ideia, o conceito, a visão de uma igreja, essa igreja potencial está muito firme na palavra do Senhor. E Ele nos escolheu, amou, pensou em nós com tanta antecedência e nos predestinou para louvor da glória de sua graça. Amém? Você foi escolhido, amado, predestinado para ser filho de Deus. Para ser igreja, uma igreja real. Amém? Mas parte daquela igreja potencial já é hoje igreja real. Nossa data hoje é abril de 2017. Mas o que Deus viu não está completo. Faltam muitos. Amém? Faltam miles, milhões de pessoas que Ele viu de antemão, que seriam parte da igreja real. E isso o que domina hoje o coração, a mente de Deus. Que aquela parte de sua igreja que ainda não é, se torne igreja. Amém? E Ele quer inspirar, impactar a igreja real, para que a igreja real se torne cooperador com Deus, para que a igreja potencial se torne em igreja real. Amém? Vamos agora também em Efésios capítulo 5, versículo 25, a segunda parte. 5:25. E disse assim, segunda parte. Cristo amou, a quem amou? A igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou
que igreja? Quando ele foi crucificado, a igreja ainda não existia. E quando disse amou a igreja, está referindo à igreja potencial. E por essa igreja que ainda não era real, ele se sacrificou, deu sua vida. Então Jesus amou a igreja potencial, ainda que a palavra não está, mas os fatos indicam que está referindo-se à igreja potencial e se entregou a si mesmo por ela. Amém? Outro texto que não vamos ler, mas eu quero explicar, é João capítulo 21. Aquele capítulo último do Evangelho de João é o encontro maravilhoso de Jesus com 7 de seus discípulos desanimados. O principal deles será Pedro. Pedro estava passando uma grande frustração consigo mesmo. A pior desilusão é ficar desilusionado, desiludido de si mesmo, desiludido de si mesmo. Pedro tinha negado ao Senhor 3 vezes. Ele não tinha a intenção de negar, mas a fraqueza dele superou o desejo dele. E negou. E ficou tão frustrado, se sentiu tão fracassado, que apesar de ter visto várias vezes a Jesus ressuscitado, que seria suficiente ver a Jesus ressuscitado, suficiente para mudar seu ânimo, mas não conseguiu. E ao final, depois de encontrar-se com Jesus ressuscitado, ele diz: amigos, companheiros, eu vou a voltar a meu antigo ofício. Era pescador. Vou a pescar. E os outros 6 dizem: nós também vamos contigo. E aí arrumaram um barco. Não sei se compraram ou alugaram redes. E foram a pescar. E aqueles expertos pescadores do mar de Galileia, toda a noite, experientes pescadores do mar de Galileia, toda a noite, não pescaram nada. E já clareando o dia, voltavam para a ribeira, a praia, calados, cansados, com frio, com fome. Ninguém falava, sentindo mais um fracasso. E quando estavam a 90 metros da praia, no clarear da manhã, vem na praia uma figura
uma pessoa que grita a eles: ei, conseguiram pescar alguma coisa? E eles responderam: nada. Lancem a rede à direita. Quem é? Vamos tentar, tantas vezes tiramos direita e esquerda, para trás, para adelante. Não aconteceu nada mais. Mais um. E você já conhece a história. A rede se lotou de peixes. Logo contaram 153. E quando aconteceu aquela pesca milagrosa, João disse a Pedro: é o mestre. E Pedro estava nu e se colocou a roupa. Nós tiramos a roupa para lançar a água. Ele se colocou a roupa e foi nadando hasta a praia para antecipar-se aos outros. Para quê? Era Pedro. E aí chegaram. E Jesus estava aí aguardando. Assado de peixe já pronto. E aí tiveram na beira do mar café da manhã. O garçom era Jesus. Café da manhã continental. Peixe assado, mel. E todos comeram. Acrescentaram alguns peixes mais sobre aquele fogão. Ninguém falava. E quando finalmente todos comeram, Jesus rompe aquele silêncio, dizendo: Simão, filho de Jonas, me amas? Que responder? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. 3 vezes a mesma pergunta. 3 vezes a mesma resposta de Pedro. E 3 vezes Jesus volta a dizer as mesmas palavras. Apacienta minhas ovelhas. Apacienta meus cordeiros. Apacenta, pastoreia minhas ovelhas. Quais? Os outros 11? Os 120? Os 500 discípulos? Não. Ele estava olhando para os 3.000 que se converteriam em Pentecostes, os 5.000 que se converteriam no pórtico de Salomão, os miles e miles que se converteriam em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Amém. Ele estava com aquele peso. A igreja potencial.
como dizendo: Pedro, eu vou ao Pai, eu não posso ficar. Mas muitas ovelhas virão. Aquilo que o Pai planejou desde antes da fundação do mundo. Se você me ama, cuida de minhas ovelhas. Amém? Pensando em todos aqueles, não só Pedro, os outros 11 também, os outros 10 também, e para todos nós é igual. Então eu vejo que naquele momento Jesus estava olhando, não para aqueles poucos discípulos, sino para os milhões e milhões que se converteriam. Precisavam eles também ser pastoreados por os discípulos ou apóstolos do Senhor. Amém? Mas agora vamos a um texto muito mais evidente, claro, direto sobre este tema. Atos capítulo 18. Atos 18. E quando Paulo chega a uma cidade de Grécia chamada Corinto, diz assim, versículo 1: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Aquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, que o Messias é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, e eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Veja bem, Paulo chegou a esta cidade importante de Grécia, Corinto, e como ele acostumava, começou a pregar na sinagoga. E aí aconteceu o que temos lido, e expulsaram a Paulo, e Paulo blasfemando, e Paulo sacudiu suas vestes, dizendo: muito bem, agora eu vou para os gentios. Mas alguns, como sempre acontecia, Crispo e outros, creram no Senhor e se batizaram. Porque acontece logo, eu imagino que Paulo estava pensando: muito bom,
agora vou seguir para outra cidade, porque aqui está complicado. Mas aquela noite, ele teve uma visão do Senhor. E disse versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Que visão! Que palavra! Eu imagino, como disse, que Paulo estava pensando já prosseguir para outra cidade. E aí Deus disse: não temas, eu estou contigo. Fala e não cales, porque eu tenho quanto? Muito povo nesta cidade. Deus estava olhando. Paulo se conformava com um grupinho, Crispo e sua família e alguns outros que creram. E Deus estava olhando para a igreja potencial. Paulo, não continues viajando. Fica aqui, pero cuidado, eu estou contigo. Fala e não cales. Eu tenho muito povo nesta cidade. Agora, irmãos, Paulo obedeceu. 18 meses ficou naquela cidade. Agora veja bem. Quantos membros tem a Igreja Real de Rio? Ou de Cabo Frio? Ou de Brasília? Ou a cidade onde você mora? Quantos? Só Deus sabe. Quantos são verdadeiros filhos de Deus, nascidos de novo? Deus sabe. Mas é uma expressão de aquelas comunidades, congregações. Muito bem. Pero veja bem, a igreja potencial de Curitiba, de São Paulo, de Rio, é muito mais grande, maior, que a igreja real. Quantos dizem amém? Há muito mais fora que dentro. E para que aquela igreja potencial se torne igreja real, precisamos falar. Amém? Falar de Jesus. Se a igreja real fica de portas para dentro e fora tem timidez, vergonha, não fala ou fala pouco, o plano de Deus não consegue desenvolver. Fala e não te cales, não temas, ao contrário, fala, eu estou contigo. E queridos irmãos, isso que Deus quer
com sua igreja real, que se torne uma igreja expressiva, uma igreja extrovertida, uma igreja extramuros, e todos os dias, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cada um no canto onde trabalha, estuda, em seu bairro, em seu lugar, onde Deus colocou, ali se torne uma pessoa vibrante, comunicando o amor de Deus, a palavra de Deus, o evangelho, a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus, precisamos que o Senhor mude nossa vida completamente. Queridos irmãos, nós precisamos uma revolução. Precisamos uma mudança muito forte para que a igreja que nasceu nas ruas, nasceu com esse pique de evangelização, de missão, gradativamente, na medida que a igreja cresceu, se foi voltando para dentro, para dentro. Hoje precisamos uma mudança radical, uma mudança muito importante. Amém? Se você quer essa mudança em tua vida, em tua congregação, fique aqui estes 3 dias, continua participando. Se você não quer essa mudança, então você pode voltar para a sua casa hoje. Pegar o almoço e volta para a sua casa. Mas eu creio que todos queremos. Amém? Queremos a igreja que Deus quer. Louvado seja seu nome. Vamos a outro texto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Disse assim Paulo a seu discípulo: por esta razão, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. O que está falando? Tudo sofreu. Algumas versões colocam tudo suporto, mas eu conferi com o grego, a palavra sofro é melhor, mais apropriada. Tudo sofro por amor dos escolhidos. Que escolhidos? Continua dizendo, para que também eles alcancem a salvação. Está pensando na igreja potencial. Aqueles escolhidos que ainda não alcançaram a salvação. Eu me sacrifico, sofro o que for, por amor aos escolhidos, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esse capítulo começa justamente Paulo dizendo a seu discípulo Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
Versículo 3 dice: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E fala lá do soldado, fala do atleta que luta, fala do lavrador que trabalha. E diz no versículo 8: lembra-te de Jesus Cristo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos. Versículo 9: pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Pablo escreve isto desde a prisão, desde o presídio. Esse é o segundo presídio em Roma. E ele está disposto, mas ainda estando no presídio, estando ele algemado, ele declara que a palavra de Deus não está algemada. Amém? Às vezes nós experimentamos o contrário. Nós não estamos fisicamente algemados, pero a palavra está presa em nós. Que importante abraçar o sofrimento. Pablo aceitava o sofrimento por amor aos escolhidos, por amor à igreja potencial, a fim de que eles obtivessem a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Hoje de manhã estava sentado lá ao lado de Franco, eu dizia: o que acontece que a comunidade cristã muitas vezes virou em comodidade cristã. Vê a diferença? Comodidade cristã. Nós precisamos, hoje, na cultura de conforto, toda a disposição, tanta oferta de conforto, de lazer, nós hoje precisamos abraçar novamente o sofrimento. Amém? Graças a Deus temos liberdade. Em nosso país, Argentina, aqui vocês em Brasil, temos liberdade de pregar a palavra. Não temos perseguição assim física ainda. E nós temos que aproveitar esta liberdade. Amém? Porque há uma igreja potencial em teu bairro, em tua cidade. E Deus quer atingir, alcançar, para que eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Muito bem. Eu creio que vou... Onde está Cláudio? Parar aqui? Está bem? E à tarde vamos continuar com esta palavra, porque agora vem o texto principal que intencionalmente eu deixei para final, o testemunho, o exemplo do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, e vamos a tomar todo esse texto
e vamos a estudar este texto para concluir esta primeira parte de nosso estudo, de nossa mensagem. Amém? Louvado seja o Senhor. Sérgio? Queria dar dois toques aqui para você. Primeiro, uma tentativa aqui, Mitian, de traduzir melhor esse texto. Vou fazer uma tentativa de traduzir melhor esse texto aqui de 2 Timóteo 2,14. Porque a palavra suportar, no português, ela também é uma palavra negativa, né? Por isso que tudo suporto, né? Às vezes não dá suporte apenas. Então, a melhor tradução talvez fosse: portanto, suporto todo o sofrimento. Porque só sofrer para nós não é suficiente, a gente tem que suportar o sofrimento, né? O que agrada a Deus, segundo Pedro lá, é que a gente suporte o sofrimento, não apenas passe pelo sofrimento, mas suporte o sofrimento. Pode descansar. E depois, segunda coisa, eu queria contextualizar um pouco, não vou perder a oportunidade, dessa coisa que o Mitian falou sobre a comodidade cristã. Vou perder a chance, né? Deixa a bola quicando aqui, eu tenho que chutar. Acontece, eu estava no encontro com alguns pastores, Cláudio estava presente, Samuel estava presente também. E durante a organização de um evento, um dos pastores ali presente, que tinha uma estrutura muito boa, muito grande, para atender o evento, ele falou que é uma estrutura grande, tem um sítio, uma estrutura muito boa, um sítio grande assim como esse, mas com uma estrutura para hospedar muitas pessoas. Ele fez um lamento, ele falou assim: puxa, Franco, que lá eles hospedam cerca de 200 pessoas, eu acho. Falei, depois que a gente começou a hospedar as pessoas no sítio, a igreja não hospedou mais. Então a igreja perdeu a prática da hospedagem. E ele falou assim, com um tom assim, meio triste, e eu fiquei muito triste também. Eu falei isso para o Mitian na hora que Cláudio estava listando aqui as pessoas, fulano, Beltrano. Porque hospedar é um mandamento, mas não é um mandamento simples, porque hospedar, ele vem acompanhado de uma outra ordem, quem se lembra? É uma mutualidade, hospedai-vos uns aos outros, completa aí. Vocês não lembram não, né? Lembram não? Jorge lembrou ali, é sem murmuração. Porque só hospedar é um mandamento incompleto. Muita gente hospeda, mas o desafio é hospedar com alegria. É hospedar como quem recebe o anjo do Senhor em casa. Né? É dar o seu melhor e tal. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente abre a casa, hospeda e perde a bênção, né? Perde a bênção no decorrer, até porque tem hóspede que nos faz sentir verdadeiros hóspedes na nossa própria casa. Né? Tem hóspede que tem a habilidade de tratar com a nossa alma profundamente, né? Mas a gente não pode perder a bênção de hospedar. É uma bênção. É como o mesmo mandamento se refere ao Senhor quando fala servir ao Senhor. Salmo 100, quem lembra? Como é? Estão espertos aí, né? Servir ao Senhor, vocês estão espertos, né? Servir ao Senhor com alegria. Só servir a Deus não é suficiente. Muita gente serve a Deus, mas só Deus sabe como é que serve, né? Se arrastando, igual aquele Zé Buscapé, murmurando tudo que é lado. Então é servir ao Senhor com alegria. Eu não queria perder a carona. Aproveitar que a bola ficou quicando aqui, queria colocar vocês sintonizados com a nossa conversa, né? A importância desse mandamento da hospedagem, dele ser pleno. Então não perca, quem está hospedando já vai um toque aí, né? Não perde a tua bênção, faz de forma completa, plena, né? Hospeda sem murmurar, né? Aproveita o melhor da hospedagem. Nós hospedamos irmãos já há muitos anos, de vários lugares, estrangeiros inclusive. Eu acho que é uma bênção muito grande de vários aspectos, mas eu acho, vou citar aqui uma das bênçãos maiores da hospedagem. Eu acho que uma das coisas mais ricas da hospedagem são os nossos filhos.
porque eles acabam tendo contato com muitos testemunhos, com muitas histórias. Então, os nossos filhos são muito edificados na nossa hospedagem, porque sempre tem a hora de bater papo, conversar, compartilhar experiência, fé, né? Então, é uma riqueza muito grande. Então, não perca essa bênção. Amém? Tá okzinho? Aí eu tenho algum aviso mais. Nosso horário de volta com a Silvia.